E aí, meus amiguinhos, vocês estão bem, estão felizes? Ó, tô passando aqui só para dar um recado, que agora esse mês de dezembro a gente tá de férias, né, tá de folga, mas a gente volta em janeiro com programas inéditos, podcasts inéditos e mais um monte de programação nova que a gente já tá preparando. Então, já se inscreve aí para não perder nada e vamos pro vídeo, é os melhores de 2023. Você acredita que, aí é uma opinião mesmo, mas igrejas que a gente tem hoje, tipo, sei lá, às vezes a igreja tem 15 anos e tem 80 pessoas. Ok. Que existem igrejas que são chamadas para isso, ou talvez foi uma falha no meio do caminho, disso que a gente está falando. O processo, o cara não atualizou e está ali preso para sempre, sei lá, naquele ali. É um assunto delicado, porém importante. E é importante as pessoas ouvirem isso sem achar que a gente está se sentindo além ou maior do que alguém. Existem lugares que você vai e você tem vontade de voltar, sim ou não? Sim, com certeza. Inclusive, você quer levar a tua família. Inclusive, você fala para os amigos. E ninguém te falou nada, você só foi lá. Existem lugares que você nem quer voltar, nem quer levar ninguém, e nem passa pela tua cabeça. Sim. Que vento é esse que sopra em alguns lugares e outros lugares não sopram? Sendo que a Bíblia fala naquela conversa séria, até eu vou sair, mas vou voltar no assunto, tá? Quando Jesus conversa com Nicodemos. Eles estão conversando. Jesus é nascido da carne, Maria, nascido do vento do Espírito. Nicodemos é um mestre, só que nascido da carne e não do Espírito. Então, os dois mestres estão conversando. Se você estivesse lá, tu ia ficar quietinho, só opa, porque é fantástico. Você sabe que um dos textos que eu, desde seminarista, eu fujo é João 3. Porque, meu irmão, aquilo ali é só para os caras. E parece óbvio. Porque ali é um texto, apóstolo, prego, eu fujo, mas às vezes quando o Espírito Santo manda pregar. Porque ali é uma conversa que ela está chegando no nível, o que Deus fala o que Jesus fala para Nicodemos, parafraseadamente? Nicodemos, até aqui deu para a gente conversar. Só que daqui para frente você tem que nascer de novo. Você tem que nascer do Espírito, você tem que ter o que eu tenho. Porque nosso intelecto chega até aqui. Daqui para frente só tem jeito se você tiver o mesmo Espírito que eu tenho. Você conseguir entender o que está acontecendo. Eu percebo no ministério algumas questões. Primeiro, estrutura. Tem estruturas falidas, gente. É Davi dentro da armadura de Saul. Meu Deus do céu. Davi foi, sabe, andou. Ele falou, olha, obrigado pelo presente. Obrigado pela preocupação, mas eu vou ficar mais leve com as minhas pedras. Eu vou ficar mais leve. Então, eu diria que algumas pessoas, elas realmente sofrem, porque tem muitas pessoas ótimas dentro de estruturas que são pesadas. Então, a gente não pode chegar, aquele cara, não é ele. Ele está numa estrutura antiga, que quem está mantendo se sente protegido. Porque se eu mantenho aquela estrutura daquela administração, funcionou assim, só que não vai suportar mais tempo. É uma estrela que você está vendo que está brilhando, mas já morreu há muito tempo. Só está o eco do brilho. E outra coisa, aí entra o líder. O líder, quando está numa estrutura pesada, ele faz um movimento de 2 anos, aquela igreja explode. Só que, de repente, vem uma projeção e diz assim, olha, você vai ser transferido para tal lugar. Eu nunca consegui entender isso. Nossa, eu vi muito Eu isso. nunca consegui entender isso. Até me desculpe muito. que eu estou falando aqui, eu não estou falando mal de ninguém. Eu estou fazendo uma análise da realidade que vivo. Eu sou pastor há 34 anos. Então, eu fico pensando, é muito campeão esses caras, porque eles conseguem sair daqui, se reinventar aqui, se reinventar ali, se reinventar ali. Mas o filho sofre muito. A família, a estrutura, aquela igreja se apaixonou pelo líder. Os órfãos daquela igreja Ele agora. está indo embora, então agora está chegando o outro, e o outro é rejeitado no início, ele é o cara bom também. Então, essa estrutura é muito difícil. Por quê? Como que você me pede para construir um projeto, apaixonado como eu sou, sabendo que daqui a 2 anos pode ser que eu vou embora dessa igreja? Sim. Meu irmão, por mais que eu seja cuidadoso, amo Jesus, faço por ele, eu não vou ter a mesma disposição para trabalhar. Porque eu vou construir algo para outro depois chegar. Então, agora, tirando essa parte, existem líderes que começaram coisas na alma. Pelo amor de Deus. Não estava dando certo aqui, fui mandado embora, comecei uma igreja. Eu estava aqui, Deus falou comigo e abri uma igreja na esquina da outra, com a mesma proposta que estava aqui. Eu não entendo a pessoa que sai de um lugar e ele faz exatamente do lugar que ele saiu, ele põe tudo igual, falando mal de onde ele saiu. Então a gente começa a perceber
que é um assunto vasto, que é a questão da divisão, Nossa, Deus do e que céu. causa um problema caótico no Brasil, de tantos lugarzinhos abertos, que é tamanho de uma célula, e que o indivíduo fica ali no poder da alma, gente. Pelo amor de Deus. Ele está ali para provar uma coisa para alguém, e não vai suportar. Ele está ali porque deu errado em outro lugar, ele está indo dando certo, ele está achando que vai dar certo ali. Gente, ministério é coisa muito séria. Ele vai não só não suportar, como vai enfermar o filho, ele vai causar um problema com o casamento, ele vai entrar numa furada. Não tem as manhas, não entra, meu irmão. Sem não instrução entra. do profissional. Porque ele está entrando. Você sabe aquela paráfrase de Babel e Betel? Já contei para vocês ou não? Não? Contei? Pode contar, pode contar. Então tá, vamos lá. Babel, ela foi fundada por Nimrod. Nimrod, quem ele era? Um caçador. Um cara fera. Ah, mas ele... Não, ele era fera. O cara era um indivíduo. Ele era caçador num período onde as bestas feras entravam na comunidade, as crianças morria a gente. Ele protegia a comunidade. Num tempo que o dilúvio acabou, muita fome, ele matava animal, trazia comida para a comunidade. Pois esse cara tem uma influência tremenda. Só que ele vem com uma ideia tão maluca, tão absurda, porque quem tem resposta ao caos governa. Não adianta. No Brasil tem um monte de ideia absurda, mas se a gente não entrar para influenciar, o maluco coloca uma ideia lá, o povo vai. Por quê? Porque faz sentido. Peraí, se vier um dilúvio de novo, eu vou ficar uma torre tão alta que a gente vai se proteger lá. Improvável. Só que ele era o único que teve uma resposta pós-dilúvio, construiu a Babel. A Babel é um portal para Deus, está lá. Deus vem, confunde, deixou a trindade toda. Teve que confundir porque o projeto era bom. Por que bom? Porque era um projeto que envolveu uma multidão de pessoas no Vale de Sinar, a Babilônia futura, que eu chamo da grande armadilha. Ele era um caçador, cara. Ele fez uma armadilha para atrair o mundo para aquele ambiente. A Babilônia no futuro tinha 100 portas de bronze, e os cativos ficavam soltos dentro. Soltos dentro. Só uma parte, né? Jerusalém é um reino que tem 12 portas abertas. A Babilônia é um império que tem 100 portas fechadas. Por isso ele tirou você do império e levou para o reino. Por isso que você está num ambiente onde você não pode estar numa igreja, uma estrutura que tem portas fechadas. Mas voltando ali, porque eu quero falar de Babel e Betel. Quando termina aquele projeto, a Babilônia vem, tem outra história lá, Jacó tem uma visão. Anjos subindo, e para bugar alguém aqui, outros anjos descendo. Não foi os mesmos que subiram, os mesmos que desceram. Estava mudando a patente de anjos sobre Jacó, porque ele estava entrando em outro território chamado Padã Arã. E anjos obedecem territórios. Eles não entram, assim como o mundo espiritual obedece. Ali, então, quando ele tem aquela visão de um outro lugar no mesmo lugar, o que é um outro lugar no mesmo lugar? O Senhor está aqui e eu não sabia. O Senhor está aqui, eu não sabia. Ele está num ambiente onde não é a minha tese, mas os rabinos acreditam que é o mesmo lugar que Abraão subiu para poder sacrificar Isaac. E que desde aquele dia Deus estava esperando Jacó chegar ali. Aí a questão se é ou não é, não importa para mim, porque os rabinos sempre trazem os grandes acontecimentos para Moriá. Tudo a Bíblia vai para lá, eles empurram para lá. Não tem problema. A grande questão é que Deus falou o quê? Quando os anjos subiram e desceram, ele falou, isso aqui vai ser Betel. O que é Betel? Resposta a Babel. Porque Babel são projetos que nascem da terra para o céu. Isso é Babel. Betel é projeto que nasce do céu para a terra. Que é a diferença? Esse aqui tem prazo de validade. Esse aqui nunca acaba. Pode morrer o líder, pode morrer o visionário, que aquele projeto vai continuar, porque ele não nasceu da minha alma, ele nasceu do Espírito. Então, por que algumas igrejas não é uma resposta definitiva? É uma das respostas. Elas não conseguem suportar o tempo. Por quê? Porque elas nasceram de um projeto humano, de um projeto inteligente. Uma ideia inteligente não é ideia de Deus. Ela pode ser uma ideia muito inteligente, mas não significa que foi uma ideia de Deus. Então eu reúno as pessoas e dou aquela ideia inteligente, as pessoas falam, é isso que eu estava esperando para a minha vida. Aí a frustração vem. Você sabe que igreja, Joel 2:20 agora, né? Eu falando. Nem sei qual texto é Joel. Digo de mim mesmo. Igreja só pode ser chamada de igreja depois de 3 anos de vida. Porque enquanto ela não passa pela fase dos 3 anos
Isso eu tenho visão sobre isso, conhecimento sobre isso, que tem a ver com você estabelecer uma linguagem em um ambiente, e não é porque nada que Jesus passou 3 anos, porque 3 anos é o tempo de estabelecer uma cultura. Ela não pode ser chamada ainda, porque ela ainda está ali, no início, com muitas movimentações da alma. É aquele grupo que veio porque quer oportunidade para tocar, é outro que veio porque está achando que é grande momento da vida dele, outro que vende o carro dizendo, agora estamos juntos, ele faz acontecer, porque ele quer provar para alguém que aquilo ali foi ideia dele, e que Deus está com ele. Babel, gente, Babel, é um projeto até forte, mas ele não consegue suportar muito tempo. Agora, quando é Betel, meu Deus, quando Deus te dá uma visão, o líder pode morrer, as coisas podem virar, aquela visão vai crescer, porque quem sustenta é o Senhor. Lembra da Shekinah? A Shekinah, gente, é uma nuvem, só que o vento do deserto é forte. Sabe o que é uma nuvem que o vento bate nela, ela continua do mesmo jeito? Porque ela não caminha segundo o vento, ela caminha segundo o céu. Então o ministério precisa ter essa Shekinah, que pode bater o vento que for à volta, ela vai continuar na mesma proporção, porque ela não é levada por as coisas externas. O que um líder chega? Olha, eu vou ter que fechar a igreja. Fechar o quê, gente? A igreja nasce, você está matando, então. Ah, mas eu tenho que fechar por quê? Porque eu fiz um projeto, investi não sei quantos R$1.000, vendi meu carro, fiz tudo na alma. Por quê? Primeiro, você não faz uma coisa sozinho. Você não está fazendo um projeto empresarial. Você tem que envolver as pessoas. Um dia eu cheguei para um líder que estava tendo uma sangria muito grande na sede. Porque ele abriu várias igrejas, e ele investiu nessas igrejas. E deu a chave para cada pastor. E deu a chave. Todos eles, 3, 4 anos, dependia da sede ainda. E eu falei, vai ficar 10 anos assim ainda. Ele, por quê? Eu falei, meu irmão, porque você entregou a igreja pronta. A não ser que você tenha uma franquia de igreja. É diferente. É diferente. Tem ministério que tem. Não é nenhuma crítica, não. Porque para alguns eles são fera. Funciona. Ele tem igreja que abre durante o dia, é comércio, ele coloca o pastor ali trabalhando e ele tem uma meta para alcançar. Essas aí funcionam. Mas para nós que somos do reino, é difícil isso aí. Por quê? Porque uma igreja nasce onde as pessoas do lugar começam a dar oferta. Elas que trabalham a realidade. Quando você abre com o dinheiro deles, meu irmão, eles já nascem independentes. Eles já nascem sabendo que eles vão romper. Agora, quando eu vou dando chá para cada um, isso é minha tese, e já vi isso acontecer muito. O que acontece com aquela igreja? Ela nunca vai ter vida própria, porque ela vai dizer, não, papai e mamãe vai mandar dinheiro para mim. E aí são 2 aspectos do ministério. É o Bruno chegar para mim e falar assim, apóstolo, Deus me está queimando meu coração, tem uma região aqui, uma roça, um lugar, eu quero abrir ali uma igreja X ali, tal. Eu falo, Bruno, eu vou orar, hein, cara. Já faço ainda uma valorizada. Eu vou orar, vou pensar se você vai mesmo. Amanhã eu ligo para ele e falo, cara, eu vou te liberar. Ele começa o ministério lá. Deu ruim. Está 1 ano, tem 10 pessoas. Eu ligo, como é que está aí? Apóstolo, fica tranquilo, vai dar certo. Sabe por quê? Porque ele está querendo me convencer da visão que ele teve, que vai dar certo. Agora eu chego assim, Bruno, vou te mandar para tal cidade. O senhor está me mandando? Vou te mandar. Dá 1 ano lá. Como é que está aí? Rapaz, está tudo errado. Quem falou para você que eu estava aqui, Deus mandou eu vir para cá? Ele vai transferir para mim. Ele vai falar, eu acho que eu tenho que ir embora. Ou então me manda um dinheiro tal. Por quê? Porque eu estou enviando alguém que ele não tem a visão clara do que Deus tinha na vida dele. Agora, quando alguém vem com uma chama para um lugar, meu irmão, dá certo. Então, muita igreja não sustenta porque a visão não é plena. Ela estava mais na alma, Babel, do que Betel. Não se sintam ofendidos aí quem está ouvindo. Mas eu já fechei a igreja. Por isso que eu estou falando. Eu já tive igreja que eu abri, eu tive que fechar. E, Bruno, pessoal, é angustiante você chegar diante daquelas ovelhas e dizer, gente, nós vamos ter que parar. Porque a gente não suporta pagar, a igreja não rompe, e nessa hora não tem desculpa para dar. Você assume a responsabilidade, autorresponsabilidade, as pessoas ficam tristes com você, mas eu já tive. Por quê? Porque eu abri uma, já abri outra. Eu cuidava de 2 igrejas juntas. Chegou um dia que eu falei, vai morrer uma. Ou eu vou morrer. E eu, apaixonado pelo ministério, não tinha esse entendimento que hoje eu tenho, eu tive que abrir mão de uma igreja para ficar com Volta Redonda. Foi lá atrás isso. E no processo eu tive outras perdas. Então, eu diria que hoje eu tenho a experiência não por ler, por ter vivido na prática e as perdas que eu sofri. Muito bom. Uau. Meu Deus. Ministério, eu acho que você podia investir nisso. Sim.
Começar a pregar sobre. Tem futuro, hein? Eu já tenho feito. Futuro. Eu já tenho feito, já tenho feito já. Eu já tenho feito. Não, peraí, umas eu dicas tenho de muita beat curiosidade, comigo. aquelas perguntas de almoço. Aí, Eu vou lá fazer vem. agora para talvez ser... Qual parmegiana que é melhor? O que Uma você... das últimas. Não, para conversa, aqueles papos de almoço, assim. Cara, porque os jogadores, tem muito jogador muito comédia, né? Muito. Muito, cara. Eu já vi os podcasts aí, os caras falando que Muito bom, cara. tiravam tanta onda do Amaral lá, cara. E ele, cara, pegando lenço umedecido, achando que era tapioca. E falando pro cara, Nossa, ó, tem essa que é pagar muito isso boa, aqui, mano. mas tem que pegar no caixa eletrônico lá no fundo do Essa é avião. muito boa. E tipo, o cara vai lá no caixa eletrônico, cadê o caixa eletrônico? Tipo assim, umas histórias aí, comédia, assim, que você já viu Cara, no história comédia. bastidor ali. Ou já viveu, né? É, ou mico que você viu alguém pagando. no Cara, futebol. já tem... Posso evitar nomes, né? Pode, então, pode. A gente gosta de A nomes, gente né? prefere que não. A gente né? gosta de nomes. Inclusive Então. com o Ministério a gente é assim também. uma vez a gente foi fazer um jogo da Champions em Zurique contra um time de lá, da Suíça. Pega a escalação aí. E aí, normalmente, a gente troca ingresso, porque você tem uma quantidade de ingressos por jogo, para família, para amigos e tudo mais. Toda vez que o jogo é fora, a gente tem menos ingressos, porque o jogo não é nosso. E aí, a gente já tenta combinar isso antes, né? Então, a gente tentou combinar isso antes e eu cheguei para um dos meus companheiros lá e falei assim, ó, precisava de 2 ingressos lá em Zurique. E aí, posso contar com os seus ingressos? Ele falou, cara, não. Eu falei, por que não? Ele falou, porque eu tenho uns amigos lá na Rússia. E eu não... Na Rússia? Eu falei, eles vão até Zurique? Ele falou, não, vão ficar lá mesmo, eles vão assistir o jogo lá na... Ué? Eu falei... Ah, ele vai guardar os ingressos dos caras. Não, ele achou que Zurique era na Era na Rússia. Rússia? Aí eu falei, Nossa. não, então tá... Então, Tudo bem, pode dar pra eles então. Todo mundo Cara, sabe que é na deixa- tá Espanha. tranquilo. deixa aí. Então, vão acontecendo algumas coisas assim no dia a dia que... Deu um migué no Kaká, tá ligado? Tem uma do Ronaldo muito boa, que a gente estava no vestiário... Quanto mais vergonhosa, melhor. Pode falar. Então essa não é, essa foi muito legal porque é tão espontânea dele que assim foi até o treinador, que é o Ancelotti da época, ele não aguentou e começou a rir. A gente estava no vestiário conversando e brasileiro muito espalhafatoso ali, a gente fica conversando e vira aquela palhaçada, e brincadeira, e risada e tudo mais. E o italiano em si, o europeu em geral, eles gostam de um pouco mais de, cara, tranquilidade, porque o silêncio Concentração. mostra que você está concentrado. Aí o vestiário do Milan era ligado com o vestiário o vestiário dos jogadores, tinha uma conexão com o vestiário do treinador, o Ancelotti sai e fala assim, pô, que gritaria é essa, vocês aqui, não sei o quê, vocês sabem contra quem que a gente vai jogar amanhã? Aí tava eu, Serginho, Cafu, Dida e o Ronaldo. Sim, Tá ruim. Olha as amizades do cara. contra... Olha as minhas. Obrigado. A gente vai jogar contra o Siena. Aí o mister falou, né? Certo. Aí virou pro Ronaldo e falou assim, Ronaldo, você sabe quem são os zagueiros do Siena? Balançou a cabeça. Não, mister. Mas você pode ter certeza que eles sabem quem eu sou. Nossa, velho! Nossa, velho! Caraca, você... Joga o microfone. Cara, é zero arrogância, tá? É zero arrogância. zoeira, É né? na zoeira mesmo. E ali, o Ancelotti, cara, cai na gargalhada também, todo mundo cai na gargalhada, porque eles falam, cara, é verdade. E ganharam? Né? Ganhamos 4-1. Então, Muito mas é bom, muito bom. O cara. ambiente de futebol é muito legal, cara, porque a gente passa muito tempo junto, acaba virando esse ambiente familiar mesmo. Então, acaba tendo umas histórias muito boas. Né? Isso. Então você entrou pro Kemuel, depois disso, viram você cantando, né? Você tinha comentado. Isso, viu no Instagram. E aí eu fiquei lá um período de 2 anos. 2 anos. É. E aí quando eu saí, eu não tinha intenção de gravar nada solo. Não... Sério? Eu saí, falei, vou ficar na minha igreja local e eu quero ficar aqui. Eu não vou fazer mais nada além disso. Então aí você saiu de São Paulo e voltou pro interior. Voltei para Pereira Barreto. E aí os meus pais, não, filha, eles foram assim muito incentivadores. Mas eu queria servir minha igreja local e eu tava feliz assim. E eu lembro que eu comentei com o Isaías, que foi quem gravou Seu Amor, que é a primeira música que eu gravei no meu canal. Comentei com ele que eu queria gravar uma música. Eu não tinha nem a música, o Isaías já tinha topado gravar comigo. E aí a gente gravou Seu Amor. Eu tinha 5.000 inscritos no canal, né, Gil? E a gente soltou a música. Até hoje, se você me perguntar como eu paguei Seu Amor, eu não sei. Ah, como você pagou o vídeo? Eu não faço ideia. Não tinha dinheiro. Caraca.
nenhum, para gravar vídeo, para gravar áudio, para nada. E aí o Senhor foi preparando pessoas que ofertaram na nossa vida. E a gente gravou Seu Amor em 2 semanas, ele bateu 1 milhão de visualizações. 2 no YouTube. semanas? E a gente não tinha noção, assim, da proporção que ia tomar. E ele veio, a música veio num momento muito importante para mim, né? E eu tava recém-saída da depressão. E aí gravei Seu Amor, que tinha muito a ver com o que Jesus estava falando comigo. E foi isso. E aí, a partir daí, a gente começou a gravar mais músicas. Mas esse processo de depressão ocasionou da vida na cidade, em São Paulo, sozinha? Uma frustração pelo ministério? Frustração pelo ministério mesmo. Quando eu saí do Quemuel, assim, o Senhor falou comigo em muitos sentidos, mas eu estava muito longe de Deus, assim. Eu estava muito longe do Senhor e totalmente perdida na minha identidade, não sabia quem eu era. E isso afetou a minha vida, assim, profundamente. Eu não comentava com os meus pais, porque eu tinha vergonha de falar isso para eles. E eu guardava para mim. Em vários momentos eu acordei com vontade de tirar minha vida. Vários momentos. Nossa. E aí, eu já contei esse testemunho algumas vezes, mas quando eu vi que o negócio estava ruim mesmo, foi quando eu acordei um dia no quarto, falei, hoje é o meu último dia. E eu procurei objetos pontiagudos, assim, para tirar minha vida. E eu lembro não falava pro Júnior, o Júnior já era meu namorado nessa época, eu não contava para ninguém. E eu acordei e falei, hoje é o meu último dia. Entrei no quarto, procurei um objeto pontiagudo. Eu lembro que eu me acusava muito, sabe? Deu errado meu ministério, eu sou uma vergonha para os meus pais. Agora eu vou ter que ficar aqui em Pereira Barreto, nessa cidade. Culpava a cidade, como se Deus dependesse da cidade para fazer qualquer coisa na minha vida. E falei, hoje é meu último dia. Aí o Espírito Santo falou, então faz uma última oração. E aí eu lembro que eu fiz uma última oração, foi assim, Deus, eu não sou feliz, eu não me orgulho de mim, eu não sei quem eu sou, estou perdida na minha identidade, mas eu quero voltar a ser feliz, então me dá uma segunda chance. E aí quando eu abri os meus olhos, eu estava na sala da casa dos meus pais, eu não lembro como eu fui para lá. Minha mãe fala que eu só cheguei pedindo ajuda. Caramba. E aí eu pedi ajuda, eles oraram por mim e eu fui liberta daquele sentimento naquele dia. Mas nisso sua família acompanhou essa depressão ou foi sozinha? Você sozinha, estava sozinha? minha. Só eu. Caraca. Fora do quarto você estava normal, sorridente. Sorridente, Não contou também, né? vivendo, e não contava isso pra ninguém. Eu acho que o processo da minha cura começou quando eu expus isso pra minha família, né? Quando eu contei isso pra alguém. E se não fossem os meus pais que estiveram ali comigo nesse processo, não sei como é que teria sido isso mais pra frente, né? Eu não entendia muito bem porque eu tinha passado por aquilo, eu não tinha vontade de contar pra ninguém isso. Pra mim ia ser uma coisa que só ia ficar entre eu e os meus pais. Não fez terapia? Não cheguei a fazer. Eu tinha muito, na verdade, tinha aquele negócio de um tabu, né? Crente fazendo terapia. sim. Nasceu na igreja. Falta de Deus. Tudo é demônio, né? Falta de Deus, isso aí é... Tudo é pecado e demônio. Exatamente. E façam terapia, inclusive, é muito bom, importante. Depois eu fiz e foi importante para mim, mas nesse período eu não fiz. Mas você sente que a raiz do que te levou para isso foi a questão assim de você meio que fazer a coisa certa do jeito errado. É exatamente isso. A frustração e... Querer cumprir com um propósito daquilo que mais do formato... Exatamente. E aí o diabo me acusava muito disso, né? Eu olhava para trás e eu ficava... Eu fui uma mentira, totalmente longe daquilo que o Senhor... Eu lembro que quando um pastor amigo nosso, ele chegou para mim, eu estava nesse período de transição, tinha acabado de compartilhar com os meus pais o que eu tinha passado e tudo. Ele chegou, Lude, até hoje, até um período da sua vida, você foi quem os seus pais queriam que você fosse. Até hoje, você foi quem você queria ser. Mas Agora, eu vejo que Deus quer que você seja, a partir de agora, quem Ele quer que você seja. E foi e a partir a identidade, daquele momento, né, cara? Exatamente. Foi a partir daquele momento que Deus restaurou a minha identidade. Começou um processo de restauração da minha identidade, de quem eu sou, o que eu nasci para fazer, para quem eu estou fazendo. E a saída desse momento de depressão foi instantânea ou você sente que foi um processo que... Eu sinto que foi instantâneo, sabia? Eu sinto que foi uma coisa que Deus tirou de mim, assim. Arrancou de mim, assim. Foi surreal isso. E eu não, como eu disse, não tinha intenção de contar para ninguém isso. E 9 meses depois, eu fui ministrar numa igreja lá na cidade do Júnior. E aí o Espírito Santo falou para eu contar no altar e eu não queria contar. Tava com vergonha de falar. Como que eu vou expor minha ferida para essas pessoas aqui que eu tô liderando em adoração?
E aí eu lembro que no meu coração, assim, forte, conta. E aí eu falei. Contei, assim, meio de Por qualquer cima, jeito, né? com vergonha, e desci do altar. E aí, assim que eu desci do altar, um menino veio, trouxe uma lâmina, deu na minha mão. Falou, Na Lud, igreja? no fim do culto, deu na minha mão e falou, eu falei pra Deus que se ele não falasse comigo hoje, eu ia sair daqui e tirar minha vida. Então, obrigada por compartilhar seu Caramba, testemunho. velho. Então, a partir dali, eu lembro que aquele ano eu só contei o meu testemunho em todas as igrejas que eu fui. E vinham, tipo, pessoas de todas as idades, jovem, criança, idosos vinham e compartilhavam comigo, Lud, eu queria tirar minha vida, eu não tinha para quem contar, eu estava frustrado com o meu ministério, com o meu casamento. E aí, naquele ano, eu só falei sobre isso e eu entendi exatamente por que eu passei por tudo. As minhas feridas serão capazes de curar outras. E foi muito especial para mim, foi muito importante para mim esse período, esse processo. Graças a Deus. É muito louco, cara. É muito louco o jeito que Deus faz as coisas. A música do Rodolfo, né? Que das minhas feridas sai um poder para curar. Exatamente isso. Que cada hora perdida, eu me lembro que não é para parar até que a casa esteja cheia. Exatamente. Até que o teu isso. reino venha. É. E Deus é especialista, né, cara? Em levantar uns improváveis, né? Por mais que era filho de pastor, tinha tudo pra ali, um monte de coisa, tipo assim, os filhos pródigos da vida, né? E filho de pastor, eu tenho essa conversa com outros amigos meus que são pastores, né? A gente nasceu ouvindo falar de Deus. E sendo estabelecido como um padrão. Que Exato, e também a gente via as experiências dos nossos pais com Deus, mas a gente não vivia as nossas próprias experiências, né? Então a gente sempre ouviu, sempre viu, e eu falo que eu tive o meu encontro com Deus mesmo quando eu tinha 16 anos. Porque a gente não veio do mundo, então a gente não tem uma conversão. Mas qual foi o momento em que Deus entrou na tua vida de verdade, assim, sem você ouvir? Sem ser uma experiência de terceiros? Quando foi que ele fez parte da tua vida, assim? Então, o filho de pastor tem muito isso, né? De nascer ouvindo, mas a gente precisa ter um encontro com Deus em algum momento. Parece que quando você não tem essa experiência com Jesus, de alguma maneira ele te empurra para isso, em Exatamente. geral, com algum período em depressão. Não que ele faça você entrar numa depressão, Sim. mas parece que ele permite, ele dá a corda para você entrar nesse lugar até que você tenha a sua própria experiência com ele. E por muito tempo eu culpei terceiros, assim, pelo que eu vivi. Mas hoje eu falo muito nas minhas ministrações sobre escolhas. A gente tem escolhas, sabe? Eu tive líderes, eu tive pastores que me aconselharam e eu não ouvi. Então, eu escolhi muitas das coisas, eu escolhi muito dos caminhos que me levaram para esse lugar. Eu tive a opção de não escolher. Então, as consequências que eu vivi foram das minhas escolhas. Hoje eu entendo isso, que a partir do momento que eu obedeci os meus pais, obedeci os meus pastores, entendi que os meus líderes são autoridade espiritual sobre a minha vida, tudo mudou, assim, pra mim. O que a galera não entende é que a gente não está falando de uma obediência cega, né? Não, Uma obediência exatamente, infantil, exatamente. É incondicional. Exatamente. Né? É condicionada à palavra de Deus, é condicionada ao Espírito Santo. Exatamente. Ninguém está falando de um paternalismo. Né? Não. Quando você tem essa noção, você obedece e você colhe o fruto disso. E eu passei a amar a minha igreja local também. Eu ia perguntar sobre isso. Te faltava esse amor? Porque a diferença total, não tem jeito. Qualquer pessoa que vai falar por algum processo de transformação e processo de cura de identidade, cara, a forja através da igreja local disso é absurdo. Minha vida mudou, assim. Foi uma virada de chave quando eu passei a amar a minha igreja local, assim. Minha cabeça, tudo mudou. Você falou assim, até numa brincadeira, eu fui numa igreja que não falava em línguas, falei, vamos orar em línguas. Existe uma falta de entendimento, em geral, eu creio, do que é o orar em línguas. Aqueles que são contra o pentecostalismo, ou falar em línguas, falam que é uma questão evangelística, que o Senhor pode tomar a pessoa e a pessoa falar numa língua que outra pessoa vai entender, e jogam na questão de Pentecostes, onde as outras nações entendiam as suas próprias línguas. Sim. Jogam nessa casa. Teria como dar uma explicadinha rápida, assim, o que é o orar em línguas, o que é orar em línguas no Espírito, o que são as línguas? E porque, assim, mesmo hoje, para a gente vendo acontecer tanto, virar e falar assim, vamos orar em línguas. Tem um botãozinho, para a galera é isso. Tem um botãozinho do vamos orar em línguas? Como funciona isso? Sim, eu creio que você ora em línguas no momento que você quer orar em línguas. Assim, mais uma vez, não é sobre você sentir, né? E biblicamente, onde a gente consegue encontrar? A Bíblia vai falar que quem ora em línguas fica com a mente infrutífera,
Então, isso é uma outra característica que a Bíblia fala sobre orar em línguas. Então, isso também significa que nosso dia a dia prático, na prática, a gente pode estar orando em línguas, mesmo vagando. Eu lembro quando eu trabalhava no banco, eu trabalhava como tesoureiro de um banco, Bradesco. E aí, eu ficava contando grana e falando em línguas o dia inteiro, e aquilo não me atrapalhava em nada. Xebalaché e onça. Exatamente, porque eu... Chupa mamão. Isso aí, porque minha mente podia ficar infrutífera ali. E a ideia é você ir se enchendo do Espírito, né? Então, eu acredito que o excesso é quando você quer ensinar falando em línguas, ou você você crê que línguas não seja algo que tem uma interpretação, mas uma tradução. Por exemplo, vou orar pelo Brunão. Charamaca Candas. O Senhor é contigo. Como se fosse inglês-português, né? Ei, Carachova! Tem essa aí também. Carachova significa Deus dos céus. Então, assim... Tem o Joma. Tem o Joma e tem uma que é muito boa, que eu duvido que você sabe, que é o Pichu Pichu. Pô, Pichu Pichu é um clássico. Mistério profundo. Lavacatai, dá um glória. Fala Lavacatai. Xerescodó. Isso aí é raiz, também, né? Isso aí já é meme raiz. Então... O mais raiz de todo é o Malacai, né? É o Chupa-Bala os os primórdios. Isso aí é... Nem era meme Isso aí é as línguas dos nossos avós. Que balamacia, né? Que balamacia. Porque a Bíblia não fala de tradução de línguas, fala interpretação. Interpretação. Então, é como se assim... E isso não acontece todas as vezes que a gente ora em línguas. Uhum. Mas, por exemplo, comigo eu já senti que, cara, eu tô orando e tá diferente. E vem na mente a impressão daquilo que eu tô orando. Então, é uma interpretação. Não é que você tem a tradução de cada palavra que você orou, mas é como se o Espírito estivesse comunicando uma mensagem. Então, já acontece em reuniões onde algum irmão se levanta e ora em línguas e algum outro irmão tem a interpretação dessas línguas. Cara, Deus está falando para a gente isso aqui. Mas o comum é que Paulo fala lá, que a língua é para a gente se edificar a si próprio. Então, quando a gente ora em línguas ou cânticos espirituais num culto, a gente está abrindo um espaço de edificação onde a gente pode cantar espontaneamente. Uhum. Inclusive, uma dessas palavras para louvor é terrilá, que é um louvor espontâneo, um louvor, um tipo de música não composta, que sai do nosso espírito para o Senhor. Algumas traduções é a canção após a canção, né? Exatamente. Então, assim, num contexto de sala de oração, por exemplo, no modelo Arpitaça, a gente tem um período onde a gente canta cânticos espirituais. E, gente, é lindo, né? Ouvir o som da igreja cantando aqueles cânticos ao Senhor, nada programado. Quantos por cento das músicas que vocês gravaram nasceram de Terrilá? Muitas. Assim, se não foi 100%, é 95%. Uma grande parte. Assim. A Viva-nos nasceu nesse ambiente? A Viva-nos nasceu com a igreja local estudando sobre avivamento. E aí... Sabia que é deles essa música, mano? Vem fazer o que nem o homem fez. Fazer. E aí, essa música, cara, a gente compôs deve ter uns 11, 12 anos atrás. A gente tava... Vocês gravaram já naquela época ou demoraram para gravar? A gente gravou... O Cultura do Céu gravou antes de vocês? Lançou uma semana antes. Uma semana antes. Uma semana antes. Ele, cara, tá pronto o meu. Eu disse, mano, lança, bicho, só vai, vambora. E aí foi uma questão de, tipo, a igreja está aprendendo sobre avivamento, e aí é o lance da instrução, né, que eu falei, tipo assim, então vamos trazer uma música que desenvolva o tema ali, o assunto, né. Então foi composta nesse contexto. Agora, várias outras sala de oração total, né. E aí, numa sala de oração, até a gente tem que tomar muito cuidado, porque sala de oração, em turnos devocionais, às vezes, ou quando a gente está no nosso quarto, orando e tudo mais, a gente fala coisas para Deus que, se você for pegar o pé da letra ali, nem é muito bíblico, mas você está expressando no seu coração. E enquanto ela está guardada dentro do teu quarto, tá beleza. Agora, quando você traz isso para a igreja, e você vai gravar, e aí precisa ter uma responsabilidade. Então, tem uma música que a gente lançou agora com o Alessandro, acho que vocês chegou a ouvir, né? Lugar da Habitação. Ela surgiu num turno de adoração com a palavra que a gente estava meditando no Salmo 24.
Eu vi que você só chamou Né? a Lê, né? Não, mas não. Você não ia aceitar. Não fica assim, não. Você não Não, ia calma. responder o WhatsApp. Olha só, eu assisto o Hub, gente. E eu sei que Ele tem a fama. Ele tem a fama. Eu falei assim, mano, o Bruno vai me dar um trabalho. Ele vai, se ele aceitar, ele vai sumir depois que aceitou. Jamais. Nunca Aí aconteceu. eu alei. Não. A Ana Paula Valadão Extrovertida. reclamou que tu... Exatamente, ele falou assim, mano, se ele me ignorar, tá tudo bem. Ele ignorou a Ana Paula. Paula Tá Valadão, tipo, beleza. Não, deve ter mensagem do Malafaia ali. Quem sou eu? Quem sou eu? Certeza. Quando ele mandou o WhatsApp pra poder vir pra cá, Certeza. eu falei assim, cara, eu mandei uma resposta, ele me respondeu até. Caramba. Eu me senti muito honrado. Mano, eu mudei muito em 2023, mano. Mudou? Sério? É meu ano. Mas agora, essa semana. Dessa semana pra cá. Eu te respondo. Depende do Eu assunto. mudei. Fala, Aí, Bruno, não, gente, vamos no cinema. Aí ele vem. Aí, Vamos lá, o assunto. Voltando A fala ao de, a assunto. fala de, Vocês cortaram ela. Ah, desculpa, viu? a fala Que de machismo, Paulo, cara. Só porque ela é mulher, vocês cortaram ela. Só voltando que ao eles assunto chamaram da, outros pra fazer feat da com música eles. com o Alessandro, ela surgiu num contexto de meditação do Salmo 24. E a gente, esse salmo tradicionalmente, né, diz que é sobre o retorno da Arca da Aliança para Jerusalém. Né, abram portas as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Então, é a Arca da Aliança entrando de volta em Jerusalém, Davi trazendo, ele amava o lugar da habitação de Deus e tudo mais. Então, a gente começou a meditar sobre isso, e daí surgiu um espontâneo. Se ela está lá, eu vou para lá. Se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da tua arca. Né, como se Davi estivesse cantando. Eu vou fazer o que for preciso para trazer a presença de Deus para o meio do povo de novo. Daí, a gente cantou isso nesse contexto de sala de oração. Joia, porque a gente estava meditando nesse assunto. Só que daí a gente trouxe ela para uma música, né? A gente compôs a música sobre o lugar da habitação, o lugar da presença. E daí essa coisa de tipo assim, eu vou atrás da tua arca. Naquele contexto fazia sentido. Mas se a gente canta isso em outros lugares, não vai fazer sentido para as pessoas que eu vou atrás da tua arca. Né? É uma coisa meio velha aliança, meio, né? E daí a gente conversou com o nosso pastor, né, que... a gente manda todas as músicas para ele. Tem que ter um teólogo que vai analisar, né, gente? E aí eu falei, o que você acha da gente botar eu vou atrás da tua presença? Aí ele porque a arca simboliza a presença, e daí a gente persegue esse lugar da presença de Deus, bota isso aí. E esse então a lance gente mudou. foi bíblica quando a gente compôs, mas quando a gente grava e solta ela, não tem o contexto do turno que a gente estava. Então, assim, cara, vamos... Tem que fazer sentido pra todo mundo. Exatamente. Então, tipo assim, esse zelo. E às vezes na sala de oração acontece muito isso, porque eu tô falando, acontece muito isso. Tipo uma música que a gente tem, Minha Obsessão, que até deu treta, né? Porque aí o pessoal, Minha Obsessão, aí o pessoal vai procurar a obsessão no Google. Aí a primeira coisa que aparece no Google, não no dicionário, mas no Google obsessão, não sei o que, possessão demoníaca. Já era, mano. Não, a gente não pode ser obsessivo por Essa ninguém, música nem por é Deus. incrível, e é a que a Dani faz uma oração no meio, não é? Isabelle. É uma Isabelle? amiga nossa. Ah, Uma achei irmã que da era nossa você. igreja. Não. Mano, É a Eu mesma que faz arrepiava, no clipe de arrepiava. Aviva-nos. Não sei se você viu uma ruivinha eu que ora também. arrepiava eu falei, mas tem o jeito de quem ora mesmo, É. sabe? Umas palavras bonitas, sabe? Você fala assim, caramba, eu não consigo orar com essas palavras Estudada aí, não, pra orar. Umas palavras bonitas, cara. Ela é oradora oficial. A gente gravou Criativo. o Aviva, regravou ano passado, Não, eu vou retrasado mostrar com no Vilela. carro. Mano, é arrepiante. E aí a gente teve essa com Vilela, que aí teve a música, teve o rap do Vilela e teve essa oração da Isa de novo. Muito também, bom. que é muito bom. Que aí, voltando lá pro negócio do ensinar, cara, a gente gravou a Viva-nos em 2015. A gente queria gravar ela de novo. Eu falei assim, cara, a letra já diz o que a gente queria que ela dissesse. Mas tem tanta coisa a mais que a gente pode tirar desse assunto. Mas como eu vou fazer isso? Eu vou tacar uma pregação no meio da música? Sim. Eu falei assim, mano, já sei. O que pode entrar muita letra aqui? Oração, rap. Vilela, vem, grava aqui com a gente. Faz uma letra pra gente continuar ensinando em cima daquele mesmo tema. E aí essa foi a ideia. Tipo assim, vamos trabalhar com essa parada de instrução. Então tem a música, tem a letra da música que a galera já conhecia, tem um rap e tem uma oração. E no final ainda tem mais 4 orações A de gente 10 quis segundos. reproduzir o ambiente da sala de oração. Exatamente. Porque dali é um no ambiente de clipe. sala de oração Que dentro de um legal, clipe. cara. Com Que essa legal. ideia. E a família era cristã? Como é que era? A gente era do Candomblé, né? Nossa, tinha nada a ver o rolê. Não, nada a ver, mano. Nada a ver. A família era do Candomblé e minha família tinha baile funk na Baixada. De criança, Nossa, isso. de criança. A vida toda a sua família. Sim, uma parte do... Não, era que, tipo assim, católico, mas frequentava o Candomblé. Ah, entendi. Entende? Tinha essa abertura aí. É.
Tipo, tinha uns que falavam que eram menos do candomblé que era católico, tá ligado? Mas quando o bagulho azedava, tava todo mundo pra mãe de santo lá pedindo, entendeu? Então, tipo assim, eu fui criado dessa forma. E eu sempre tive noção do mundo espiritual. Eu Você via umas paradas, né? Eu via. E eu tinha certeza, porque você vê a sua mãe virando o santo na sua frente sem ninguém pra tirar foto ou mostrar pra... não, é que realmente existe. Só os 6 ali, né? Tá ligado? Tipo, é só quem vive mesmo a parada. E aí, quando eu tive esse encontro com Cristo, eu sabia que era real, eu só não sabia que eu podia me conectar direto com ele. Você foi o primeiro? Não, foi um processo, assim. Meu primo estava preso, e aí ele se converteu dentro da cadeia. Minha prima, que tinha feito o santo, tinha entregue a sua vida e Deus mudou a vida dela. O que é feito o santo? É você, tipo, como se fosse batizar tá ligado? Tá. Aí, tipo, você ali, né? raspa a cabeça, você fica deitado lá. Eu fiz também. Eu não raspei a cabeça, mas eu fiquei lá no centro, dormindo lá e tal. Mas, assim, eu nem sabia direito o que estava acontecendo, porque eu era muito novo, tá ligado? Mas, assim, foi um processo, Era a tua mano. cultura ali, né? Deus pegou, assim, não só minha vida, como a vida da minha família inteira e foi realmente uma bola de neve, foi mudando, mano, um atrás do outro. Mas, assim, hoje eu olho pra minha família, as pessoas podem falar assim, ai, nossa, que bênção, tá tudo maravilha. Não, vira e mexe, sempre um cai, aí o outro levanta, aí o outro fala, ô, acorda aí, mano. Normal. Isso aqui é normal, entende? Esse discurso, assim, principalmente de pastor, de esconder muitas coisas, eu vejo que Esconder a humanidade. distancia muito, sabe? Eu sempre compartilho, mano, é difícil mesmo. Tipo, primo meu que cai, aí você liga, Deus falou comigo, você precisa se levantar de novo. E aí ele já tava na balada loucão, aí depois volta, fala, glória a Deus, mano. Eu acho que isso faz sentido, porque isso mostra que, pô, meu primo tá caído, amanhã pode ser eu, tá ligado? Então eu preciso vigiar mesmo. Quem tá de pé... Cuidado para que não caia. Quem pensa está de pé. Quem né? pensa está de pé. Pior. Exato. E como é que o evangelho... pode falar. E como é que o evangelho entrou na sua vida? Em que momento, contexto, como é que foi o evangelho surgiu na minha vida no momento que eu tava muito zoado, assim, muito quebrado. Foi Tudo que eu quando tinha você saiu conquistado... da TV, né? Foi nesse momento, é isso? Demorou um tempinho ainda. Demorou. Demorou um tempo. Eu me vi perdendo tudo que eu tinha conquistado, tá ligado? E aí eu comecei a fazer show na noite. Você e aí eu fazia show. Perdeu a grana que você tinha levantado, é isso? Sim. Perdeu Você tudo. já não estava mais na TV. Não estava mais na televisão. Aí eu me joguei e comecei a fazer circo pelo Brasil todo, circo. Eu fazia 3 sessões, tipo, de manhã à tarde à noite. Aí lá, O que você fazia no circo? Circo, eu cantava 3 músicas, 4 músicas, e aí o pessoal ia lá, tirava foto e tal. Mas isso para suprir essa perda? Sim, tinha que pagar as contas, né? E era um jeito de... Porque assim, vocês vão em Tá, muitas cidades da prefeitura, né? Você terminou você parou a TV, ok. Uhum. Nisso você tinha teu pé de meia, Tinha, que tava lá. Gastei tua tudo. Grana. Você torrou tudo. Gastei. E era uma grana... Era uma grana boa. Tinha uns 12.500 aí, mais ou menos, 13 mil reais. Eu tava conversando com a minha esposa esses dias. Quando você tá na mídia, você tem camarote, você tem restaurante, você tem roupa que você ganha, você tem viagem, você tem um monte de coisa. Você não precisa gastar por isso. Só que depois que passa isso, você quer manter tudo isso. Uhum. E aí você começa a entender que tudo isso era dinheiro. Custa, né? Custa muito. É porque é o padrão que você vivia. Eu não queria descer o padrão. Ao contrário, eu queria aumentar o padrão para mostrar para as pessoas que eu não estava lá embaixo. Entende? Uhum. E é nessa hora que eu me perdi. Entende? Então, tipo, gastava muito e tinha na conta. Só que foi reduzindo. Só que não entrava mais. E eu né? não queria trabalhar também. Cheguei um momento ali que eu queria curtir minha vida. Entende? E aí eu fui me afundando, até que chegou um dia que não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Chegou o dia que você foi passar o cartão e não foi? Várias. É? Mas teve um muito forte. Sério? Que tava no restaurante japonês, a galera toda, fui passar, não cantou mais o cartão. Aí eu falei, tem alguma coisa estranha aí, mano. Aí liguei pra minha irmã, que cuidava dessa parte. Falou, acabou, Yudi.
não tem mais nada, já era. Aí eu falei, Ela não te caramba. alertava? Com te certeza pegou todo ela mundo te alertava. Né? Não tem jeito. Todo mundo alertava. Mas assim, quando você tá no momento que você se viu em liberdade, você quer aproveitar tudo Sai que você não aproveitou. Entorpecido, né? Entende? pela parada. Você tá tipo assim, não tem fim esse negócio. Eu quero, eu preciso, necessito, eu preciso viver. E aí foi quando eu acabei me perdendo, aí do circo, eu já não queria fazer mais circo, aí eu falei assim, então eu vou cantar na noite de São Paulo. Aí como eu conhecia muita mulherada, conhecia muito outros famosos. Mas aí, o que você cantava? Black Music. Tá. Aí eu comecei a cantar. E no Só circo? que o que acontecia? Black Circo. Music também. Porque você dançava e cantava. Dançava e cantava. Aí o que eu fiz? Todos os meus contatos, eu colocava tudo dentro da balada. Então, a balada ficava da hora, meu. Porque você via mulheres bonitas, os caras tinham muito dinheiro aqui de Alphaville, ia lá e gastavam. Então tá todo mundo feliz, entende? Só que todo o dinheiro que eu ganhava, eu gastava lá mesmo. E se não era lá, eu gastava em outro lugar. Caraca, se sair já ia pra outro rolê. É. Só que aí um dia eu cheguei, hoje é Santo Cupido, né? Mas na época eu acho que era Bar 18, aqui em São Paulo. E aí eu cheguei pra fazer um show, aí tinham 3 meninos, né? De terno e gravata, os meninos chegaram, aí estavam na porta, aí eu cheguei e falei, o que vocês estão fazendo aqui? Aí os moleques, ó, Deus mandou a gente vir aqui, te entregar uma palavra, aí ou você entrega a sua vida a Cristo ou vai ser tarde. Caraca. Aí eu falei, ixi, os moleques estão passando vergonha, né, O cara tem que estar com chegou na certeza, ameaça, né? hein? O cara tem que estar com muita certeza de que é Muito, Jesus, mano. Muito. Muita. E aí o que aconteceu foi que eu entrei pra fazer o show, os moleques ficaram lá atrás. No meio do show fazia shot de tequila lá. Fiquei loucão. Fui conversar com os meninos viraram e falaram, ó, Deus tá mandando você entregar a sua vida a ele, vai ser tarde. Entregaram uma Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia, joguei no carro e saí e fui pra Royal. Baladinha, cheguei lá, tava zoada a balada, peguei as meninas que estavam lá, levei pra minha casa. Aí foi uma cena muito louca que aconteceu na minha casa, meus pais pediram pra eu não compartilhar, então eu não compartilho. Uhum. E foi um choque assim pra mim. Aí eu durmo, quando eu acordei com a mensagem da Priscila. Priscila falando, ó, Deus te ama e tal, queria te entregar uma correntinha assim, que era do Bola de Neve. Falei, Priscila, eu também te amo. Valeu, tal. Porque eu queria, crente, eu queria distância, né, mano? Eu era do candomblé, eu acreditava em outras coisas e tal. Aí isso foi de manhã. Quando deu a tarde, o Dodô, que trabalhava comigo no SBT, aparece em casa. E aí, você vai fazer o quê? Eu falei, mano, não sei. Tá acontecendo uns negócios pesados. Aí ele falou assim, vamos pro Bola? Eu falei, Bola é igreja lá da Priscila, vão achar que eu tô indo atrás dela, eu não quero e tal. Não, vamos, é da hora. Eu falei, mano, da hora. Aí eu falei, tem umas minas lá? Aí ele falou, não, tem várias e tal. Aí eu falei, então eu vou, mano, eu vou. Tem várias. Aí eu fui, mano. Eu fui, quando eu cheguei assim, aí tava o Felipe... É que eu conheço muitos testemunhos do ter umas minas lá. Então, tem vários, né, mano? Muito, mano. É nessas horas que Deus pega, né, mano? Mano, tem umas minas lá, os caras tem, mano. Aí eu fui, quando eu chego lá, era o Felipe Parente pregando. E o Felipe só cajadada, só martelada, eu gosto muito assim. do Felipe Parente. Felipe, né? Muito. E aí o Felipe falando, eu falo, nossa, mano, tá falando comigo e tal. Aquele negócio de crente, né? E aí eu me joguei no chão, comecei a chorar. Falei, Senhor, eu quero um recomeço na minha vida. Tá falando toda a tua vida. Tudo. Aí eu falei, eu quero um recomeço na minha vida, eu quero voltar a ser orgulho pra minha família. Eu quero ser respeitado, eu preciso disso. E aí eu levantei a mão pro alto e falei, Senhor, eu te aceito como é o apelo. Saí de lá. Aí depois de uma semaninha, eu senti um negócio estranho dentro de mim. E aí eu fui lá pro centro. Fui conversar com a mãe de santo. Aí eu sento, olho pra cara dela e falo, mãe, eu preciso voltar pra minha ex-esposa, que é a Mila, hoje minha atual esposa. Eu preciso voltar e eu quero um trabalho de novo, eu preciso disso. Aí a mãe de santo vira e fala assim... Mas vocês já tinham sido Sim, casados ou vocês eram namorados? Não, namorado? Eu fui noivo dela, né? Ah, só. Eu conheço a Mila desde os 7 anos de idade. Nossa, cara. E aí a mãe de santo vira pra mim e fala, eu não tenho mais como fazer nada pela sua vida, porque tem algo maior cuidando da sua vida agora. Uou, e aí é nessa hora que eu falo assim, caramba, o bagulho aconteceu mesmo, sabe? Tipo, ninguém sabia, ninguém... Quando você fez o apelo, quando você
você estava consciente? Ou foi algo tipo assim, eu vou fazer aqui, vamos ver qual é que é? Foi a minha última alternativa. Tá ligado? Eu não tinha mais pra... Mano, eu tava num momento que eu já tinha feito de tudo. E sabe quando você tá jogado e fala, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Se estão falando... Eu lembro muito bem. Se estão falando que o Senhor é tudo isso que aquele cara tá falando, então eu tô aqui, eu entrego. Eu preciso disso, de um recomeço na minha vida. Tipo, foi assim... Foi a minha última. A última chance, tá ligado? Você fala, mano, ou vai ou não tem como. Não tem como. E ali, mano, foi uma coisa puxando a outra. E dali eu recebi o convite para fazer o musical dos Mamonas Assassinas. Sendo que eu comecei minha carreira no Raul Gil dublando os Mamonas Assassinas também. Caraca. Aí de lá me chamaram para eu fazer o Dance Brasil. Que eu aprendi a dançar. Foi o primeiro contato com a arte. Aí eu fui, ganhei um dinheiro. Dali fui contratado pela Record e ali foi indo, as coisas foram acontecendo. Eu fiz um programa chamado Deu Rec e eu fiz o programa do Yudi, que era mais pra parte de entrevista, mas eu entrevistava advogado, médico, era um negócio mais sério, entendeu? E foi uma baita escola, assim, porque eu tive que estudar muitos assuntos bem diferentes e em nenhum momento, tipo, entretenimento somente, entendeu? Foi uma baita escola pra mim. Então, tipo assim, Deus mudou realmente, sabe? Eu consigo ver o agir de Deus em cada momento, até nos momentos tristes da minha vida, nos momentos mais pesados, assim. Porque aí no momento que eu tava, tipo, muito tranquilo, que eu falei, nossa, conquistei tudo, tô bem financeiramente, tô empregado, tô voando. Aí Deus vai lá e manda o câncer da minha mãe, tá ligado? Aí, tipo, eu falo, caramba, mano. Tipo... Aí é o momento que você fala, mano, eu daria tudo que eu conquistei novamente para tirar o câncer da minha mãe. Aí, novamente você fala, a dependência de Deus, tá ligado? Porque, tipo assim, nada seria capaz de tirar e fazer um milagre, somente Deus. Aí eu me ajoelho de novo, deito de novo, me humilho de novo. E aí uma luta, aí as coisas foram indo. Quanto tempo de luta nesse período? Nesse período foi o começo da pandemia, mano. Cara, já pegou 2 problemões, né? Começo da pandemia e o mais louco foi que nenhum médico queria fazer a cirurgia dela, retirar o câncer, né? E aí, por causa do Covid, os hospitais lotados só atendiam Covid e tal, e eu falei, quer saber, mano? Eu vou fazer a obra. E, tipo, bem no comecinho ali, eu tava, tipo, rodando ali o Brasil fazendo a obra, porque eu já sabia do câncer da minha mãe. Só que o que acontece? Ela fez os exames e a gente não sabia o nível do câncer, né? Quando eu fiquei sabendo que era nível 3 e que, tipo, a gente precisava fazer a cirurgia, já estavam os hospitais fechados, entende? Mas eu já tinha feito a obra, eu já tinha orado, eu já tinha ido em várias... Estava em metástase, assim, alguma coisa assim? Mano, eu não sei te falar, mas precisava fazer a cirurgia, tá ligado? Já, urgência total. Precisava. E aí, foi tipo, eu fiz uma turnezinha, assim, para contar meu testemunho. No final de cada testemunho, eu compartilhava com as pessoas. Ó, minha mãe tá com câncer. Eu peço oração, eu peço que vocês orem pela vida da minha mãe. E as pessoas, tipo, eu lembro que algumas pessoas vieram até mim e falaram, ó, Yudi, eu não acho legal você compartilhar algo desse tipo, porque tem pessoas que querem o bem, mas tem pessoas que querem muito mal, sabe? E aí, eu conhecendo a palavra e vivendo também no mundo espiritual desde pequeno, o que eu entendi é que eu até falei para uma dessas pessoas, eu falei assim, eu sou coberto pelo sangue do Cordeiro, sabe? Eu tenho fé de que eu sou protegido. Essa maldade que as pessoas querem me atingir vai voltar em coisa boa para elas, entende? É assim que eu espero, mas a oração de um justo sobre a minha vida faz subir e descer em forma de bênção, sabe? E eu guardei isso dentro de mim. Quando eu volto dessa turnê para fazer uma célula lá no Galego, que era num ringue assim de luta, no meio dessa célula tinham poucas pessoas. Eu compartilhei, ó, gente, algumas pessoas não sabem, a minha mãe está com câncer, a gente está procurando hospital, não tem hospital para fazer a cirurgia da minha mãe, ninguém quer fazer, porque os hospitais já estão fechados e tal.
E eu tô orando para isso. Eu fiz essa turnê, realmente porque eu vejo que Deus vai fazer. Aí do nada, mano, um dos caras que tava lá levanta, que é o Danilo, levanta e fala assim: eu sou dono de hospital, eu vou fazer a cirurgia da sua mãe. Caramba, cara. Mano, o bagulho foi louco, mano. Que da hora. Aí eu falei: caramba, mano. Nossa, Deus faz mesmo, sabe? E ali fizemos a cirurgia dela, deu tudo certo. E aí depois eu falando: nossa, eu consegui, sabe? Tipo, Deus fez, assim. Aí já tá bom, né? Tá tranquilo. Aí depois veio... eu acompanhei um pouco da sua história nessa época e infelizmente teve a questão do Covid, teu pai. Sim. A minha mãe teve na época, praticamente na época também, quase foi embora. Foi um grande milagre. Sim. Assim como a sua mãe também foi. Acompanhei muito essa mas assim, eu vejo que tudo isso foi muito importante para a construção de quem eu sou hoje, sabe? Mas é total certeza mesmo, sabe? Até as pessoas veem... Hoje as pessoas falam do PlayStation e tudo mais, mas hoje me param mais para compartilhar algum testemunho, sabe? Tem essa referência, assim, eu vivi o que você viveu. Eu perdi uma pessoa importante também. Eu sofri quando você sofreu, sabe? De certa forma, é um peso, mas é um alívio, porque eu olho e falo assim, tá fazendo a diferença, sabe? Mas É meio igual o Rodolfo. Igual o Rodolfo, O Rodolfo, quando ele falou que um dia na padaria, assim, a menininha apontou o dedo e falou: olha, mãe. Aí ele já falou: o moço da igreja. É aí isso. Ele fez assim, ó. Tipo assim, foi a primeira vez que eu vi isso, cara. Mas é isso mesmo. O Brunão, a gente brinca, né, com esse negócio do PlayStation e tal. Eu, durante muitos anos, eu tive trauma, assim, com o negócio do PlayStation. Porque todo lugar... todo lugar que eu ia, as pessoas... Era só isso. Era só isso. As pessoas me olhavam e falavam assim: nossa, é o menino do PlayStation. E eu ficava bravo, eu falava: pô, mas eu sou mais que isso. Pô, eu ganhei campeonato dançando, eu escrevi música, eu escrevi filme, eu fiz não sei o que, eu sou do PlayStation. A vida inteira eu falava: cara, eu vou morrer sendo moleque do PlayStation, só isso, sabe? E eu buscava algo pra ser maior do que o PlayStation. E eu não encontrava, mano. Só que, tipo assim, eu vi realmente que não tinha outro lugar para eu me enfiar para cobrir essa história, a não ser algo maior do que realmente o PlayStation, que é a presença de Deus. Hoje as pessoas falam: vem aqui, menino, vem aqui. Que bênção, hein, meu? Nossa, que lindo a sua história. Continua. Eu mostro seus vídeos para os meus filhos e tal. Hoje mudou. Entende? Mudou isso. E isso é algo maravilhoso, realmente. E é o que eu compartilho com as pessoas. Se você não quer ser mais visto com aquilo que você fez durante 10 anos, então você precisa se entregar 24 horas para Deus, para Ele mudar rapidamente a sua história e você ser reconhecido como algo maior e melhor, que é algo que você carrega dentro de você, que é a presença de Deus, sabe? Então, tipo assim, o Agostinho Carrara vai ser sempre o Agostinho Carrara, mas ele pode continuar escrevendo a história dele. O Yu de PlayStation vai continuar sendo o Yu de PlayStation, mas quando você vira a página, tem uma nova história sendo construída, entende? Então, eu olho a minha vida dessa forma. Que veio, né? Que Não, tem algumas de vaginismo, mas a gente já abordou esse assunto. Tem um falando assim, é errado o cristão se aventurar com seu cônjuge? O que seria se aventurar? Gosta de uns negócios diferentes. Então, a gente tem que entender, eu sempre digo, aí já vou englobar aí junto com aventurar depende, né? o sexo anal e o oral, que são vamos dúvidas. ticar aí. Vamos ticar. Assim, eu sempre falo sobre as 3 peneiras. Elas são fundamentais para a gente responder loucuras, vários tipos de sexo, fetiches, tudo que envolve. O que a gente tem que entender? Primeira coisa é a paz. A paz a gente não compra no mercado da esquina. Então, se eu não tenho paz, não interessa se a igreja inteira faz, se os meus amigos fazem, se fulano de trás já transou dentro de um estacionamento de um shopping em horário de pico, não interessa. Se o fulano quis colocar uma berinjela lá não sei aonde, eu não tenho paz para fazer tal tipo de coisa, então eu não vou fazer. E ponto. Segunda peneira, é comum acordo? Ou é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Que é o que eu mais pego no consultório.
Doutora, eu não queria, mas faz 10 anos que ele me incomoda todo dia. Eu fui obrigada a ceder. Não, você não é obrigada. Aí, nesse sentido, eu sou obrigada a concordar, né? Que ninguém é obrigado a nada. Nós temos que entender que as coisas no relacionamento, mesmo nós sendo cristãos, tem que existir o respeito, tem que existir o diálogo. E não é essa questão de mandar. Eu mando em você e você tem que fazer. Não, a gente tem que conversar sobre determinadas coisas. Até porque, se não é um comum acordo e é um força, né? Acordo. Sim. E o terceiro, e muito importante, é a integridade física. Aquilo que fere a minha integridade física, eu preciso observar. Existem determinadas práticas, né, que mulheres me falam que são obrigadas a ir em médico porque sangram, porque rasgam. Poxa, se está assim, ferindo, né, de alguma forma... Biblicamente, por via de regra, a visitação ao furdúncio ali, se é que você me entende, não é um pecado, mas cientificamente não é indicado. Seria isso? Eu uso as 3 peneiras sempre para essa resposta, porque assim, há controvérsias, né, em tudo. Sim, né, que envolve. Não é uma regra absoluta, mas eu nem acho, do sim, nem do não. Mas... Eu acho importante a gente falar da importância do casal conversar, do casal entender sobre a paz. Né? Eu acho que muita gente perdeu essa questão do Espírito Santo, né, de ter o entendimento, de ter a paz. Mas né? cientificamente não é indicado? Não. Não? Tá. Então, é importante... Bactérias e loucuras. Né? Então, assim, é bem importante a gente entender sobre essas 3 peneiras, porque elas fazem a diferença no relacionamento. Eu vou te dizer que várias pessoas já deram feedbacks da importância que tem a gente conversar no nosso relacionamento sobre as 3 peneiras. Muda um relacionamento. Muda a forma de ver, né? A perspectiva. Então, é bem importante. E aí a gente bate num ponto crucial, que é a comunicação. Hoje eu vou dizer para vocês, né, todos os casais, vocês conversam? Sim. Sobre tudo? Sim, tudo, doutora. Qual é a posição que ela mais gosta? Aí fica aquele... O falar ao microfone é um tabu Azul. na igreja. Lasanha, né? Parece aqueles programas de adivinhação, né? Raspadinha. Sim! E aí a gente vê que, na verdade, as pessoas conversam sobre contas, problemas, filhos, mas sobre a vida sexual não conversam. Porque, assim, o outro negócio lá que a gente falou... cientificamente é melhor não, né? Eu lembro até hoje. Agora, a visitação do microfone é tabu na igreja mesmo, né? Já diria o Jacinto, mano. Já é, a pregação no microfone. Eu me racho, eu não tenho maturidade. Oportunidade. O Jacinto pedir oportunidade. Já veio ali. aqui? Já, é maravilhoso. E foi muito bom. Sou muito fã. Meu sonho é fazer uma live com ele. Só vocês conseguem pra mim. Vamos tentar. Mas ia ser maravilhoso. Mas aí não é uma questão, aí é uma questão de comum acordo. Daí. E a questão, assim, né, do microfone, a gente, infelizmente, Isso. né... Às vezes um é R20, às vezes ali... Então, assim, aí tem aquela questão, às vezes eu faço, mas eu não quero receber. Shotgun. E aí vem a questão da pessoa não entender. É um motivo de muita discussão, essa questão, e até de uns problemas de verdade no relacionamento. Só que a gente tem que entender qual foi a criação, qual foi a educação, o que a pessoa pensa a respeito disso. Tem igreja até que prega que é pecado. Sim, é por isso que é contraditório. E, assim, independente da igreja que Sem eu base vou, nenhuma. porque eu vou em todas. E aí, assim, se eu estou na casa de alguém, apesar de ser a casa do meu pai, né, que as pessoas falam, fica à vontade, eu sempre digo, cara, eu estou na casa do meu pai. Só porque eu estou na casa de outra pessoa, né, mesmo sendo todos do mesmo pai. Mas se a pessoa que está naquela casa fala que é pecado... Eu não vou lá para contradizer, não quero criar contenda. Levando a informação, eu quero que as pessoas tenham conhecimento. Aí cada um sai de lá, né? O conhecimento ele liberta. Se a pessoa vai ser liberta naquela noite, amém. Não precisa bater na tecla, mas... É por isso que eu falo sobre as 3 peneiras, porque de uma forma geral eu não Fala preciso... novamente, então, as 3 peneiras. A paz, comum acordo e integridade física. Olha aí. Né? Então, a gente tem que entender que o crente, ele está muito, assim, querendo... para tudo, assim, sabe? Sim. Não, me fala que agora, eu quero saber aqui agora onde é que tá. Cara, o crente quer sair para tudo, né? Querendo só que, assim, às ser vezes... profundo onde a Bíblia é raso e raso onde a Bíblia é às profundo. vezes também quer como se fosse um aval para determinadas coisas que também não tem um contexto, Pro né? sim ou pro não. Eu fiz uma live com a Alexandra Brantes e foi muito engraçado, porque ela já começou a live falando, ó, não vai ter pode ou não pode. Não vai ter. Porque esse negócio é muito chato. O crente está em busca disso. Parece que quer um aval. Fulana lá falou, então eu vou fazer. Né? E, assim, Começou com a tatuagem. Então, assim, Agora... a gente tem que entender que cada um sabe o que é melhor de si. Então, o casal deve conversar, o casal deve acertar. Não tem paz, né? Você pode procurar alguém da sua igreja para conversar. Né? A questão do microfone é algo que eu queria, mas ela não quer.
Então, assim, vamos respeitar, né? Tem gente que impõe determinadas coisas que eu acho que Cada um não é é cada um, certo. né? Por exemplo, se tu não não quer, fizer... mas gosta que faz nela, né? Então. Esforgadas, mas... Se tu não fizer em mim, eu vou cortar o teu cartão. Tô como eu já falando de peguei. alguns discipulados aí que eu já precisei. Sim. Hein, Brunão? Mas tem existe coisa essa que não é questão. justa, né? Tipo assim, se você não fizer em mim, eu vou cortar seu cartão de crédito. Hã? É, eu já peguei gente assim. Caraca. Nossa, mas é uma boa ideia. É, mano. Um gênio. Dá um O prêmio miserável é pra um ele. gênio. Aí ela é indignada com a gente. Ó, vamos trazer uma última, então? Tá. Deu um peraí, mito a esse dentro desse Oscar. assunto aí, dentro desse assunto, lembro que uma vez a gente estava numa aula lá, aí a pastora lá, ela falou assim, ela não tinha nada a ver com a aula, velho. Nada a ver com a aula. Era aula, tipo, teologia, lá outra coisa. Ela entrou nesse assunto aí do nada e fala, gente, porque para mim isso é pecado. Aí todos os meninos, tipo assim, mas que conversa é essa? Não, porque para mim sexo oral é pecado, porque é a mesma boca que você toma Santa Ceia. Rapaz. Aí um dos caras falou assim, pô, mas quando sai ali a parada, você pega e põe de novo, é a mesma mão que você pegou a Santa Ceia pra pôr na boca. É verdade. Resumo, tá divorciada hoje, não é mais pastor. Que bênção. Tá uma aí, maravilha. Tá aí, aquela maravilha. É uma boa analogia. Foi uma ótima resposta. Foi muito bom. É a mão que toca, né? É, porque você tem um cara, não lembro o nome do cara, mano, mas ele falou uma frase assim, né? Que Mamon é o maior senhor de escravos do mundo, né? E a gente pega aquela passagem lá que fala sobre a riqueza, que você não pode ter dois senhores, né? Esse ponto é importante. Parece que Jesus fala contra a riqueza, mas Jesus não fala contra a riqueza, ele fala contra porque traz muitos perigos à riqueza, né? Tipo a ganância, o desespero por querer cada vez mais. Você pega... Quer ver? Vamos voltar nesse daí. Falta de contentamento, né? Sim. Vamos pegar esse exemplo aí, né? Que você não pode ter dois senhores. É o que você falou. A gente é muito vulnerável a criar ídolos na nossa vida. E o dinheiro é um imenso. Por isso que o cara fala, né, que ele é o maior senhor de escravos, né? Porque você se torna escravo daquilo que te domina. O dinheiro domina muita gente, né? Mas, se a gente for pensar... E tudo isso tem a ver com um preparo. Você tem que estar muito preparado na palavra, você tem que estar numa igreja, você tem que ter um pastor para você começar a lidar com essas coisas. Quer ver? Tem um exemplo que eu gosto de dar, que é assim, que é uma coisa que eu oro até hoje. Eu ia orar quando eu era jovem lá no Pico de Jaraguá, né? E eu tava numa fase, mano, aquela fase do primeiro amor e tal, né? Que eu orava, pai, eu quero ter o poder, mano, eu quero ter o poder. Eu quero interpretação de língua, eu quero dom de profecia, eu quero isso, quero aquilo. E todo sábado eu ia lá. Graveto de LED acender. Nossa. Boi velho. Neon, né? Aí, uma hora, Deus chegou e falou assim, Duda, sabe por que eu não te dou o meu poder? Porque você ainda não tem o meu caráter. Boa. Tipo, aí quebrou minhas pernas, tá ligado? Eu falei, não, maravilha, nem dá, então nem dá. Né? Só que tem gente que a fama vai corromper, o dinheiro vai corromper. Se você não tem uma boa base ali, né? Tem aquela frase, né, que fala que Deus não dá asa à cobra, mas a internet dá. Hoje em dia a internet, qualquer Zezinho aí que fizer um vídeo aí que viralizar, daqui a pouco o cara tá famoso, se ele não tiver do meio gospel, música... Isso acontece muito. O cara ganha voz, né? Gente que não tem base nenhuma bíblica, que não se submete a ninguém, não faz parte de nenhuma igreja, de repente o cara está famoso pregando em todo lugar, né? Então, tudo tem a hora certa, né? E esse negócio de você enriquecer e ter bastante dinheiro é perigoso. Tanto que tem um Provérbios, acho que é 30 ou 29, não lembro, que o cara fala assim, Deus, não me dê pouco demais para que eu não murmure, e nem me dê muito, porque senão eu vou me esquecer de ti. Tem essa tendência. Você pega o caso do filho pródigo. Tô cheio da grana aqui, bicho. Meu pai é rico pra caramba. Pai, na boa, não preciso de você não. Me dá essa grana aí que eu me viro. Então, o dinheiro traz isso, né? Pode ser uma consequência, se você não está com o coração no lugar certo. Duda, então ficar rico é problemático? Não. Para Jó era o cara mais rico do mundo e não teve problema nenhum com dinheiro. Né? E é engraçado, né? Ainda perdeu e Deus é o dobro. Não, vamos pegar. Salomão. Deus deixa alguém rico? Claro que muita gente rica Deus deixa, porque ele enriquece. Tem um versículo que fala que Deus dá a pobreza e a riqueza para quem Ele quer. Né? Então, o problema é o cara que é ganancioso, que ele quer dinheiro acima de tudo. Né? Tem um versículo que fala, né, que quem é desesperado por dinheiro nunca vai se fartar. Né? Então, você pega o exemplo de Salomão. O cara de Deus, o cara mais sábio do mundo, era o cara mais rico do mundo. Ok, pega Jó.
Jó era o cara mais temente, o cara que mais agradava o coração de Deus, fala que ele era o cara mais rico do Oriente, e na boa, naquela época não tinha Brasil, Bolívia, então se o cara era o mais rico do Oriente, era o mais rico do mundo. Ele era o cara mais rico do mundo e o mais temente a Deus, o que mais temia a Deus, né? Deus falando para o Satanás, tá vendo meu servo Jó? O cara é fenomenal, aquele cara. Aí ele vai lá, perde tudo, e depois Deus dá o dobro. Caramba, mano, tipo, Jó já era o cara mais rico do mundo. E Deus deu o dobro de tudo que ele tinha, né? E a gente pega vários outros exemplos. Então, sei lá, mano. Vamos pegar eu gosto da parábola do bom samaritano. O cara tinha um bom coração, mas também tinha grana. Entende? Tipo assim, ele chegou lá, pegou o cara lá que estava largado no caminho lá, vem cá, vamos dar um jeito aqui. Levou ele lá para um hotel, sei lá, e falou, mano, cuida do cara. Tudo que ele precisar, você bota na minha conta que daqui a um mês eu volto aí e pago. Pô, se eu sou um pé rapado que não tem dinheiro para nada, eu não conseguiria fazer isso. Né? Então, são exemplos de pessoas ricas que Deus usa como exemplares. Né? O José de Arimateia, né? Isso, eu ia falar dele agora. Olha, José de Arimateia. Você vê que lá em Salmo... Cuida do corpo de Jesus. Deus contou com um cara rico para cumprir uma profecia que estava escrita desde sábado. Desde Salmos. Não sei de onde eu tirei sábado. desde Salmos. 6 e ônibus. 6 e ônibus. Tramontina. Né? Então, cara, era caro pra caramba você ter um sepulcro. Tanto que Jesus não tinha. A família de Jesus não tinha. Não, mas fica tranquilo, Deus falando. Fica tranquilo que eu tenho um cara rico ali que ele vai garantir aí o sepulcro aí que eu falei. Né? Então, é muito bom. Aí a pessoa chega e fala, não, mas... Olha o caso do jovem rico. Deus mandou ele vender e dar tudo que ele tinha. Tudo bem, porque Jesus viu que o cara era ganancioso, tanto que ele não deu. Mas se você chegar para Zaqueu também tinha grana para caramba e Deus não mandou ele dar tudo. O próprio Espírito Santo tocou no coração dele lá, ele foi lá, devolveu o que ele tinha cobrado e tal, mas Deus não falou. Ele manda dar tudo que está tomando seu coração. Exato, e se não está, né? Deus não tem problema nenhum de colocar dinheiro no nosso bolso, ele tem problema se tiver uma ligação do bolso com o coração, né? E tem um versículo em Jó que fala, o meu coração nunca esteve firmado no meu dinheiro, na minha fortuna. Esse que é o ponto que você falou. Exato. Né? Quer ver? Olha, eu separei um versículo aqui, que é pecado, Deus manda você não ser rico. Deixa eu ver se eu acho aqui, 1 Timóteo 6, 17 a 19. Ordene aos que são ricos que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo provê ricamente. Ordene aos ricos que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então você vê, mas lá está escrito que a gente não pode juntar tesouro no céu. Cara, Jesus estava falando ali para gente gananciosa, os fariseus, os caras que só queria bem material. Nesse caso aqui ele falou, cara, ordene aos ricos o quê? Que dê tudo o que tem? Não, que seja generoso. Use esse dinheiro aí para fazer o bem, né? E assim você vai juntar tesouro aqui, mas também vai garantir lá em cima muitas coisas boas por causa dos seus atos de bondade, né? Então, muito bom. A Bíblia está repleta de exemplos desse tipo, né? Mas tem muita gente que tem preconceito com o dinheiro mesmo e acha que não pode. Então, inclusive, se a Bíblia já chama o cara de jovem rico, é porque a maior marca dele era uma só, era dinheiro. E aí, eu 20 para 21, eu fiz... acho que foi mais ou menos esse tempo. Eu estava numa oração, porque eu estava tendo constantemente várias mesas, assim, com uma galera... Começou a acontecer. De repente estava na casa de um, começava a chegar uma galera, começava a olhar, uau, dono de não sei o quê, dono de não sei o que lá, dono de não sei o que lá. Então uma galera com poder aquisitivo muito bom e todo mundo crente, mas um crente assim, sabe? Simpatizante. Sabe? Só os princípios, eu quero só os princípios. Não quero as renúncias. E aí, tipo, cara, eu comecei a olhar e começou a me dar uma agonia. Eu falei, Jesus, tá toda hora, beleza. Por quê? Qual que é o meu papel nesse rolê? O senhor quer explodir minha mente, expandir minha mente, está me dando conexões? Amém. Qual que é a minha parte nisso? Só aprender, receber mais visão? O que eu carrego? O que serve do que eu carrego para essas mesas? Para esse relacionamento, para esses lugares? E aí foi muito claro, assim, Jesus começou a soprar uma coisa dentro de mim chamada Melquisedeque. E eu fiquei assim, Deus, então cadê os Melquisedeques? Porque que é os Melquisedeques? Ok, que... aí tem uma questão teológica, né, que muitos defendem, e é o que eu acredito que a
a figura, a aparição de Melquisedeque no Velho Testamento é uma aparição de Cristo, senão não faria sentido nenhum na Nova Aliança nós sermos chamados de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Foi um cara que apareceu uma vez na vida. Do lá nada, atrás. né? Totalmente aleatório. Ou seja, cara. mas vamos falar agora, vamos trazer a parte humana de Melquisedeque. A Bíblia fala que Melquisedeque era um rei de Salém, alguém que tinha muita condição financeira, e que Abraão, por mais que ele era muito rico, mas estamos falando de um rei do outro lado, né? E agora sabendo de quem é o rei que a gente está falando, não tem conversa. Porém, Abraão, ele honra Melquisedeque com a 10ª parte do que ele tem. Por quê? Porque a marca de Melquisedeque na vida de Abraão não foi finanças, foi pão e vinho. Então eu comecei a falar, Jesus, cadê os Melquisedeques? Cadê os cristãos que vão reinar? O Senhor chamou esses caras para reinar, eles reinam na área deles. O cara reina na área de cimento, o cara reina na área de construtor, o cara reina, velho. O cara, ele tá liderando isso daqui na cidade, na região. O cara, mano, tá mandando muito bem no YouTube. O cara tá, é um dos melhores canais de uma área, de um nicho. Tá. O cara tá em posição de governo, de reino, de influência nisso. Cadê os cristãos que têm muita condição financeira? Só que depois de uma mesa com eles, você não quer ficar mais rico. Você quer ter mais intimidade com Deus. Da hora, né? Cadê os caras que têm muito dinheiro, mas a marca deles não é o dinheiro, é o pão e o vinho. É a palavra e a presença de Deus. Louco, hein? E, cara, isso gerou uma coisa no meu coração. E eu vou conversar para você que, cara, de 2, 3 anos para cá, desde quando isso começou a gerar no meu coração, eu encontrei pouquíssimos, assim, falar para você. Assim, são poucos, assim. Tanto é que na hora que minha esposa até olha para mim assim, eu falo, cara, encontramos um. Encontramos pessoas que estão no processo de algo que eles nem sabem o que está acontecendo. A gente estava na mesa esses dias com uma pessoa aqui de Alphaville, tem muito, cara, um coração incrível, uma postura, e que de repente começou a trazer de volta assim, experiências que ele estava vivendo com o Espírito Santo. Cara, eu tô voltando para um lugar em Jesus e tá. Cara, que conselho que você me dá? E, cara, começamos a ministrar o coração deles e falar sobre isso. O cara falou, cara, é isso. Eu falei, cara, todo mundo já sabe que você manja muito da parada. Todo mundo vem para você que quer sair com um novo projeto, um novo isso, que vai ganhar mais dinheiro. Mas se o cara vier, ok, isso daqui é muito pequeno. Tipo assim, isso é só um meio. Mas a galera que vem com o coração de que isso é o fim, o dinheiro é o fim, sim, ele se torna um lugar no coração. Mas se eu entender que ele é só um meio para qual e não o fim, cara, você vai ser mais generoso, você vai abençoar muito mais projetos, você vai tudo isso. Só que a principal coisa, você vai se tornar alguém, cara, um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, cara. Profundo, que né? Você vai ter muito poder aquisitivo, só que a sua marca na vida das pessoas vai ser o pão e o vinho. Vai ser a palavra de Deus e vai ser a presença dele. Louco. E, cara, foi muito legal essa mesa. A gente varou a madrugada em casal, trocando ideia, orando e tal. E é muito louco, porque numa conversa informal com um amigo, eu falei sobre um cara que num momento específico da minha vida, esses tempos atrás, que a gente passou umas doideiras assim por direção de Deus. E aí eu virei e falei, o senhor mandou fazer tal coisa, Deus, hoje eu não tenho mais condição de fazer isso, o contrato vence hoje, eu preciso fazer essa parada. E, cara, de repente surge um cara que eu vi uma vez na vida, informal numa mesa, me liga e fala, cara, o Espírito Santo, chorando, e fala, o Espírito Santo acabou de falar que eu tenho que pôr tantos mil na tua conta. E era o valor exato que eu precisava. Demais, E detalhe que era em dólar ainda que eu precisava pagar. Cara, e aí eu fiquei assim, aí eu comentei com um brother meu esses dias atrás, falei, mano, um cara chamado tal, um dia me ligou. Aí ele falou assim, mano, esse cara é um dos caras mais ricos de tal região. Eu, mano, sério, cara, eu só recebi a ligação dele. Ele falou, Bruno, não, mas espera aí, deixa eu te falar. Isso é muito detalhe. A hora que você conhecer ele, isso se torna muito pequeno na vida dele. Ele é um dos únicos caras que eu conheço que ele não começa o dia dele sem orar antes 2, 3 horas por dia. Ele é o cara sensível, Brunão. Já, assim, quantas vezes ele já me ligou e falou, cara, Deus me colocou, eu tô com R$500 mil para semear aqui em 10 pessoas, me manda 10 nomes. Falou, Bruno, eu já fiz isso para ele várias vezes e nunca coloquei meu nome, Bruno, na lista. Eu precisando, às vezes. Passa o telefone desse cara para mim. Mas, tipo assim, falou, Bruno, mas se você estiver perto dele, cara, mano, você vai ver que é Bíblia, é palavra, é revelação, é outras coisas que o coração do cara realmente você não tá no dinheiro. Aí, na hora, eu falei, cara, esse cara carrega a parada do que o Senhor estava falando comigo, estava me mostrando. Então, eu tô começando a encontrar algumas pessoas e perguntar, cara, o que te faz ser assim?
Eu sei que todo mundo vai falar, cara, é Jesus, ok. Tipo assim, mas eu quero saber, assim, qual foi o ponto comum? Por que o dinheiro não conseguiu roubar o seu coração? Por que você não... Então, tipo assim, cara, eu quero trazer essa galera para ter voz, porque eu acredito sim que está vindo um grande movimento e mover e avivamento de Deus sobre a terra. E as pessoas falam, mas o que tem a ver o avivamento com parte financeira? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cara, é só a gente estudar a história de todos os avivamentos. Todo pós-avivamento foi uma reforma social. Só consegue fazer uma reforma social quem está disposto a colocar a mão na massa e quem está disposto a colocar a mão no bolso. Da hora. Então só existe uma maneira. Todo avivamento é avivamento que culmina em reforma social. A Igreja Avivada construiu Harvard, construiu Oxford, construiu escolas, hospitais, projetos, creches. Demais, né? Então, cara, isso aí você não faz com... Você tem a fé, mas Deus vai usar alguém que tem o dinheiro para alcançar a tua oração, né? Exato.